aprender mais um pouco, da gente poder refletir e crescer, nos dá humildade para aprender, nos dá sabedoria para refletir sobre o que vai ser dito, Amém. e dá sabedoria para o Jaime, para que ele possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no coração dele, aquilo que é conteúdo necessário para os nossos corações, para o coração de cada um que vai fazer confirmação. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, Pai. Inspirai as nossas ações, ó Senhor. Nos ajude a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos em Ti comece, para Ti culmine. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gente, vou pedir aos que puderem aí liberar a tela, libera aí pra gente não ficar falando aqui pra um monte de ícone. Quem estiver jantando aí, não tem problema não, pode ficar de boa. Mas quem não puder, pode ficar tranquilo, tá? Às vezes você tá aí lavando vasilha e tal, tá com o celular no bolso, pode ficar despreocupado. Deixa eu aumentar a tela aqui. Hoje a gente vai gravar para um ou outro irmão que não vão poder participar com a gente. Deixa eu conferir aqui, tá tudo certo. Massa, galera. Olha só, qualquer dúvida, podem se manifestar aí no chat ou anotar para poder perguntar aí no final, tudo mais. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a aula de semana passada, além do Johnny, que apresentou essa aí sobre o Gafcon? Ou quer fazer algum comentário sobre a aula? Como é que chama o símbolo celta? O símbolo? Qual deles? Porque... Ele é entrelaçado assim, eu tentei lembrar por tudo. Ele se chama tríquetra. Ah, mas também, como é que lembra? Como é que lembra o nome desse, né? Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Tríquetra. Que ele se torna um símbolo da Trindade, que é uma aliança infinita, assim, de 3, né? Exatamente isso. Eu conheci ele fora do anglicanismo, o Aiden também, né, pelo jeito. Com a banda POD, né? Vai a Bon Def. Eu também. Você também, Também. Rapaz, você assistiu... Pelo POD. Você ouvia POD, cara, que massa. Os símbolos celtas, né? Eu ouvi muita banda de linhagem celta, então eu conheci os símbolos, mas não sabia que tinha essa identidade também. Sim, Eu nem lembrava que o POD tinha esse negócio. É o símbolo do POD, cara. Também tava POD pra caramba e não lembrava desse trem, não. Eu só lembro da imagem da Sepultura. Não, agora na hora que você pegar a primeira capa do POD ou o símbolo do POD, você vai ver. Você vai lembrar. Mudou minha vida. Tem algumas bandas de folk metal que eu escuto que tem esses símbolos também, só não liguei. Eu tenho ele tatuado aqui na época, porque eu vi no POD e achei legal, né? E tatuei como símbolo da Trindade, inclusive. Sem saber de anglicanismo, nem sonhava em ser anglicano na minha vida na época. A primeira tatuagem que eu fiz. Eu só era emo mesmo. Oi, gente, boa noite, tudo jóia? Boa noite, Cleide. Tudo bem? Beleza. Ô, Jair, ontem quase que eu interpelei a professora de história. Ontem a gente estava falando sobre Revolução Inglesa e ela veio falando que a igreja anglicana surgiu com o protestantismo. Nossa, aí eu, não, filha, foi bem, eu pensei comigo, né? Aí eu falei, não vou parar, não vou tirar a professora, não, eu queria dar uma tirada nela, na fala. É por causa do rei, né, que queria casar de novo e tal, aí ele... Pois é. É meio Henrique, né? Aí ela veio falando que aí a igreja anglicana surgiu junto com o protestantismo, aí veio a igreja anglicana, então ele queria colocar anglicano para poder casar de novo, sabe? Cara, essa é a pior, assim, de todas, né? Porque quando fala, a igreja anglicana, a igreja protestante, nasceu com protestantismo e tal, você de certa forma até entende. Mas quando fala que ela surgiu porque o rei estava afim de casar, inventou uma igreja, é sacanagem. Não é isso, não. Ela falou que a igreja anglicana surgiu com o protestantismo, igual você falou. Tá. Né? Aí ela falou que o rei usou, de uma certa forma, ele usou mesmo, né? Uhum.
para poder se casar novamente e tal. Aí foi falando da Revolução Inglesa, foi falando as coisas da anglicana lá. Eu não quis tirar a professora, não. Não, claro. O meu Não pai, ser deselegante nessas horas é muito bom, né? Então, a gente tem que ficar caladinha, né? Só observando. o meu pai é batista. Batista tradicionalzaço. Sim. E aí eu saí da Batista e fui para até então era comunidade cristã e estava tudo certo. Quando a comunidade virou anglicana, nossa, Aí... o pai sentou no sofá, que história é essa de anglicana? Você sabe de onde veio a anglicana? Veio com um adultério, com não sei o que, com não sei... Nossa! Aí que mora os perigos. A minha sorte é que meu pai tem um livro, meu pai tem uma biblioteca enorme. E ele tem um livro dessa grossura assim que fala, que conta a história da igreja cristã. E na história fala. Aí, graças a Deus, eu corri lá, peguei, falei assim, ó, lê de novo. Você lembra que você já leu? Então, não foi de lá, não. Oh, meu Deus, que massa, velho. É massa que, assim, essa história do anglicanismo, ela seja contada por nós como a história de um ramo da fé cristã comum, como todos os outros, e não com orgulho, né? Porque tem muita gente que acha que é, assim, o suprassumo da cristandade ser anglicano. Assim, pro apóstolo Paulo, o fato de ser judeu, de correr o sangue de Abraão nas veias e muitas outras coisas importantes para ele, ele considerou simplesmente esterco por causa de Cristo, né? Então, assim, nunca peguem isso aqui. Uma vez o reverendo Eric falou isso comigo, né? Cara, anglicanismo nem de mais nem de menos, né? Enquanto o anglicanismo estiver te ajudando a seguir Jesus, a andar com Jesus, massa, mano. Continua nisso e tal. O dia que ele começar a te atrapalhar de servir a Cristo, de andar na fé de Jesus, cara, abandona porque não tá valendo a pena, não. Né? E a ideia nossa, cara, é sempre essa. Inclusive, outra coisa sobre o que a gente pensa aqui, né? Nós estamos aqui fazendo um movimento de reconciliação das pessoas com a Igreja de Cristo, né? Muita gente chegou nas nossas igrejas decepcionados com as suas próprias, né? Chegaram decepcionados com a Igreja Batista, decepcionados com igrejas neopentecostais, decepcionados com diversos problemas que tiveram, né, e tudo mais. E o nosso trabalho foi exatamente de reconciliar essas pessoas, assim como aconteceu comigo, né? Eu saí num movimento muito adolescente, né, de dentro da Igreja Batista, onde meu pai era pastor, depois passou para um outro pastor, e esse pastor era muito rígido, e aí começou a, né, excluir pessoas porque bebia, porque fumava, enfim, tinha algumas questões assim que eu considerava cruciais. Falei, cara, é um absurdo isso acontecer, né? Então eu, estudando teologia na época, comecei a detonar o pastor, e chegava na hora das reuniões, eu levantava a mão, peitava ele, aquela coisa toda, me achava assim o herói da igreja, né? Todo desconstruidão lá e tal, e servindo a Jesus, uma teologia super calvinista e tal. De repente, quando eu penso que não, né, saí de lá e depois de um tempo encontrei a igreja anglicana. Quando conheci o Eric, numa conversa com ele, tipo assim, saímos daqui, fomos fazer uma lua de mel lá no Espírito Santo, encontramos o Eric e tal, voltamos de lá direto para esse pastor, para esse antigo pastor meu. Cheguei nele e falei, mano, queria te pedir perdão, porque eu agi de forma muito rebelde, adolescente, não reconheci o seu pastoreio, mesmo que eu discordasse, e ainda discordo de algumas coisas hoje e tudo mais, eu não te respeitei, eu não amei a igreja de Jesus, eu provoquei divisão na igreja, sabe? A igreja não é, definitivamente, não é para isso, né? A gente não é anglicano para poder se diferenciar dos outros e se achar melhor, pelo contrário, né? Aqui a gente encontrou um aprisco, um lugar onde a gente pode servir Jesus, né? De modo, se isso for assim para você, né, de modo mais livre, de modo mais que te possibilite, te amplie a sua experiência, né, de servir a Cristo, cara, glória a Deus, manda ver, é uma bênção, sabe? Que o anglicanismo seja isso para todos nós, né? Essa semana eu estava super preocupado com a aula de semana passada, né? Cara, aula de anglicanismo, né?
a história anglicana, a gente precisa muito disso, tudo mais. Beleza. Aí um dos nossos irmãos me ligou na segunda-feira e eu assim preocupado, né, irmão, será que o pessoal aprendeu na aula? Pô, uma aula tão importante e tal. Esse cara conversou com um primo dele, que é professor aqui em BH, sobre a possibilidade de eu dar uma aula de anglicanismo numa aula dele. Ele é professor do ensino fundamental, né? Aí tava dando aula sobre reforma, queria que eu falasse sobre anglicanismo. Aí eu falei, cara, tá em cima da hora, não dá e tal. Aí no outro dia esse cara me ligou, esse irmão nosso aqui da igreja, né? O Rafael. O cara, te indiquei lá pro meu primo, mas foi muito em cima da hora, me perdoa e tal. É porque eu não tenho muita propriedade para falar sobre anglicanismo. Eu falei, cara, mas você tá aqui na igreja há muito tempo. Inclusive, você já é confirmado pelo bispo, mano. Você não sabe tanto assim dessa história, como é que é isso, né, e tal. Cara, ele me deu uma resposta que, eu juro pra vocês, eu comecei a chorar na hora. Meu olho começou a lacrimejar. Ele falou assim, cara, a verdade, assim, é que eu tô na igreja anglicana muito mais por causa do testemunho de vocês, a forma como vocês falaram de Jesus, me encantou de um jeito tão grande que, assim, Jesus mudou a história da minha vida. O cara que eu era no passado, de repente, se transformou, né? Eu era aquele jovem pegador, sem compromisso com a vida e com a família, nem nada. De repente, eu mudei isso, resolvi casar com minha namorada. Hoje eu tô casado, tô vivendo uma vida completamente diferente por causa do evangelho. Se essa igreja aí chamasse, sei lá, Assembleia de Deus, eu tava com vocês do mesmo jeito. Bicho, na hora eu fui assim no chão, falei, cara, como assim, né, que eu tô considerando tão importante assim o conhecimento da história e tal, não sei o quê. Eu acho doido, eu amo história, né? Eu fiz mestrado em História da Educação, adoro esse negócio. Mas, né, contudo, entretanto, todavia, esse não é o foco, essa não é a coisa mais importante. Isso é só um adendozinho que muitas vezes a gente dá uma importância muito grande, né? Então é importante a gente tomar esse cuidado. Mas vamos lá. Semana passada a gente terminou falando sobre o problema do liberalismo, né, dentro da igreja e como que isso acabou gerando uma exclusão. Eu estava falando com o Johnny aqui agora, né? Se nós não fôssemos excomungados da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, muito provavelmente a gente estava lá até hoje, né? Existindo pastores ortodoxos, pastores liberais convivendo numa mesma igreja, né? Mesmo discordando um do outro, ou de uma diocese, ou de uma igreja específica, ou de um pastor especificamente, porque ocorre muito isso, né? O pastor é liberal, mas a igreja é crente, né? Ou a igreja é liberal e o pastor é crente. Isso acontece muito. O grande problema é que foram excomungados, né? Nós fomos excomungados dessa igreja. E aí não tinha como a gente ficar fora, né? A gente continuou sendo igreja, continuou tendo um bispo, continuou tendo presbíteros e tudo mais. Até que isso foi 2005, né? Até que isso ganha um reconhecimento mundial e em 2018 a gente se torna uma província, né? Eu estava comentando com o Johnny que o Brasil e os Estados Unidos são os únicos lugares, 2 países no mundo, onde existem 2 províncias anglicanas, né? Uma definida e pautada em cima de um liberalismo, né, teológico, não considera mais a Bíblia como palavra de Deus, tem um certo desprezo com o sagrado, e entre diversos outros assuntos, né, porque isso reflete muito na vida moral também, né, e uma igreja ortodoxa, né, que considera a Bíblia como palavra de Deus e tudo mais. Enfim, são os 2 países onde existe essa divisão aí. Não por causa da gente, é bom lembrar, né? Mas por causa dessa exclusão que foi feita em 2005. No Chile isso não aconteceu, na Inglaterra isso não aconteceu, em vários lugares isso não aconteceu. Mas vamos lá. Eu diria que a galera ortodoxa, né, que se considera assim, nós somos ortodoxos, cremos na Bíblia como palavra de Deus, né? Então nós não temos problema nenhum. Cara, essa galera tem um risco de um problema muito mais sério do que o liberalismo, que é o fundamentalismo, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Inclusive, muitas igrejas que fazem parte do GAFCON e tudo mais,
muita gente tem criticado isso, né? Olha, essa atitude aqui é fundamentalista, aquela, enfim. O anglicanismo é muito variado. Então, dentro do anglicanismo você vai ver de tudo quanto é teologia que cabe dentro desse escopo ortodoxo aí e tudo mais. Mas, assim, algumas são muito destrutivas para a fé, né? Você vai ver sei lá, é muito possível que você veja um cara com a teologia mais, com um jeito mais coach de falar e tudo mais, alguma tendência mais fundamentalista, uma tendência mais liberal e tudo mais. Então, assim, esses são problemas que a gente vai trazendo ali para o meio e vai tentando consertar à medida que a gente vai andando como igreja, né? Mas a gente não está isento, e aí tome esse cuidado sempre, principalmente nas redes sociais, né? Quem gosta de ficar escrevendo lá, tome esse cuidado. Você não está isento de um problema tão sério quanto o fundamentalismo, quanto o liberalismo. O fundamentalismo também é um problema muito sério, né? O fundamentalista, para quem não sabe, é aquele cara que parte da sua cultura norte-americana, branca, com a sua própria tradição musical, com a sua própria tradição linguística e tudo mais, consagra aquilo ali, né, com os papéis sexuais e tudo mais, tudo definidinho ali a partir do século XVIII, XIX, da Revolução Industrial, aquela coisa toda, e acha que esses papéis são bíblicos, né, consagra como se fosse bíblico, e aí, de repente, começa a imputar isso sobre a sociedade, dizendo que é a família cristã tradicional, né? E isso é um problema, assim, seríssimo, porque da mesma forma está partindo de um pressuposto cultural específico e está tentando impor ele sobre as pessoas, né? E o evangelho de Jesus, ele sempre foi transcultural, né? Ele se espalhou por várias e várias sociedades e culturas, e o evangelho chegou e transformou o que tinha que transformar e não transformou o que não tinha que transformar. Não sei se vocês conhecem o cantor americano negro, Ron Kenoly, ou Ron Kenoly, não sei como é que escreve o nome dele. Um grande cantor americano, cara. Ele veio para o Brasil, né, visitar um tempo atrás, porque ele estava na época daqueles louvores de comunidade, né, e tal. Quando ele chegou aqui, ele estava esperando ver a cultura brasileira expressa na música brasileira. Falei, nossa, cara, vai ser muito bonito, né? Eu vou chegar lá no Brasil, ver as igrejas lá no samba, no forró, no pagode, alguma coisa assim sendo tocada dentro da igreja. Quando ele chegou, ele se assustou. Meu pai estava lá. Hã? Meu tio e o meu pai estavam lá. É mesmo? Ele assustou com aquilo. Cara, o louvor do Brasil é igualzinho o louvor dos Estados Unidos, da Austrália principalmente, né? Os Hillsong da vida. E o pessoal tá cantando tudo a mesma coisa, né? Ou seja, não tem uma expressão cultural que aparece ali, que aflora. Isso é importante dentro da fé cristã. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que no fim dos tempos as culturas vão trazer, né, as suas riquezas, as nações iriam trazer as suas riquezas, e ele não está falando só de riqueza material, ele trazer as suas riquezas culturais aos pés de Cristo como adoração. Ou seja, que dia que Jesus vai receber o louvor em samba, em pagode? Então, aí eu fui e comentei, não tive... não pude me segurar e dizer, cara, os pentecostais fazem isso muito bem, né? O louvor pentecostal é tipicamente brasileiro, né? É o forró consagrado. E se você... O problema é que eles consagraram tanto o forró que se você mudar aquilo ali, não é hino mais, é música. A Sara Nossa Terra tá até os funk, né? Sara Nossa Terra já tá buscando tudo aquilo ali, todas as referências e tudo mais, criando uma versão mais gospel, né, dessas coisas aí. Enfim, a gente tem que, claro, se relacionar com isso de modo crítico também, né, e tomar cuidado para não fazer só uma cópia mundana das coisas e fazer uma versão gospel delas. Mas é propriamente assim, pegar a nossa cultura e elevar ela a Cristo mesmo, entregá-la a Cristo, né? Se eu sou do rock, se eu sou do punk, pô, velho, eu preciso entregar isso para Jesus como adoração. É impossível estar na presença dele e ter que tocar só Hillsong, né? Não dá. Embora eu ame Hillsong, gosto demais, viu, gente? Não tem nada contra, não. Mas vamos lá.
Ó, tem mais uma pessoa aqui, Thaís Garcia, tá entrando aí com a gente. Boa noite, Thaís. Boa noite, galera. Então é isso, gente. Comunhão Anglicana hoje, eu disse para vocês, né? 90 milhões de pessoas, de acordo com o site da Comunhão Anglicana. Terceira tradição cristã do mundo, né? Tem a Igreja Católica Romana, que é 18% da população mundial. 50% da população cristã do mundo é católica romana. Depois você tem a Igreja Ortodoxa, que a gente nem conhece aqui, mas é assim, a segunda maior igreja cristã do mundo, no mundo, né? Principalmente a galera na Síria, a Rússia, né? Tem a igreja tradição ortodoxa, é muito forte, né? Inclusive aquelas igrejas lá do Novo Testamento, né? Que eu comentei com vocês, igreja de Corinto, igreja de Tessalônica e tudo mais, tá tudo lá. Os arcebispos dessas igrejas estão vivos hoje, estão lá hoje. Alguém perguntou alguma coisa aí? Eu ia falar assim, né, na igreja ortodoxa, como você citou, Síria e tal, você estava ligado, por exemplo, o islamismo, não, mas outras religiões, né? É diferente do islamismo ali. É a igreja cristã mesmo. E a maior igreja protestante do mundo, né, que é essa terceira religião cristã do mundo aí, é o anglicanismo, embora aqui no Brasil seja muito pequeno, né? Tem uma expressão muito pequenininha ainda, né? A gente pretende ser um ramo evangélico e evangelizador, missionário dessa igreja, né? Então a gente quer crescer nisso a cada dia mais. Massa. Oh, que doido, cara. A Priscila teve a chance de ver um culto na ortodoxa russa. Imagina o tipo da experiência. Que o povo lá é radicalzão, mano. Literal, eu faço jus ao nome ortodoxo, né? O nome que dá problema pro mundo. Então vamos lá, gente. Aí, ó, isso aqui é um mapinha do anglicanismo no mundo hoje, né? Tem a galera que se denomina, está ligada a ramos, a movimentos que reivindicam a ortodoxia, ao sul global, ao gáfico e tudo mais. E esses 30% que resta estão divididos entre ortodoxos e liberais também. Viu? Não significa que o lado de cá é ortodoxo e o lado de lá é liberal, não. O lado de cá é ortodoxo e o lado de lá não tem uma reivindicação específica. Por exemplo, a Inglaterra toda faz parte desse pedaço aí, alaranjado. Aí no meio está o N.T. Wright, está o Alistair McGrath, está o Christopher Wright, enfim, essa galera anglicana que vocês conhecem aí, né? C.S. Lewis, que estava há muito tempo atrás. É isso. Então vamos lá. Identidade anglicana. O que há de comum entre os anglicanos hoje? Beleza. Nossa doutrina. Todo mundo viu os vídeos aí que o Aiden mandou? Massa. Se alguém não viu, assista depois que vai te ajudar muito a compreender o que a gente vai falar aqui agora. Tá? E se você assistiu, não deixe de trazer perguntas aí e questões. Beleza. Nós somos uma igreja de doutrina. Alguém perguntou isso uma vez para mim quando eu estava... Não, perguntaram para um primo meu, né, da Assembleia, que foi visitar a Igreja Batista. Aí o pessoal chegou nele e falou: essa igreja não tem doutrina não, né? Porque eles estavam fazendo muita bagunça na igreja. Aí para eles doutrina era comportamento, né, da igreja. Aí assim, essa igreja não tem doutrina? Então, cara, nossa igreja tem doutrina. Mas doutrina é bom a gente entender o que é, né? Doutrina é ensinamento. Né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos, naquilo que Jesus tinha ensinado para eles e que eles estavam transmitindo para a igreja. Então, ó, doutrina, princípios básicos. Tá? Sem doutrina, você não tem nem identidade, né, de um grupo. A própria igreja cristã, para se constituir ao longo do tempo, precisou definir muito bem as suas doutrinas para se diferenciar aí no mundo de doutrinas diferentes que existiam. Tá? Boa parte da nossa doutrina está condensada numa fórmula didática que foi criada numa conferência de Lambert em 1888. Tá?
que a gente chama de quadrilátero de Lambert. Eu vou mostrar aqui para vocês esse quadrilátero para vocês entenderem o que é. Às vezes você não vai lembrar desse tanto de nome que a gente está falando aqui, mas a essência do que a gente está falando, eu acho que todo mundo está pegando aí de boa. Se alguém te perguntar, que igreja é essa? É uma igreja crente? Você fala, crente. Evangélica, séria, ortodoxa e tal. Mas não se apegue aos nomes. Tá? Se apegue à essência disso. Então, assim, foi importante. Um tempo atrás, os bispos anglicanos do mundo todo se reuniram. Falaram, cara, o que é ser anglicano, afinal de contas? Né? No que está a nossa identidade? Porque em alguns países a gente é igreja episcopal, o nome da igreja, né? Em outros é igreja episcopal anglicana, no outro ela é só igreja protestante. E faz parte da mesma comunhão de igrejas. Então, o que define, né, a igreja anglicana no mundo todo? E aí, esses caras chegaram nessa fórmula aqui, que a gente chama de quadrilátero de Lambert. Tá? Ele é definido por essas 4 coisas que são, assim, essenciais dentro da nossa identidade, para a nossa identidade. Tá? Primeiro, as escrituras, né? A Bíblia, né, do Antigo e do Novo Testamento, tá? A gente entende que ela contém todas as coisas necessárias para a salvação, né? Eu vou falar das 4 e a gente vai entrando em cada uma. Mas primeiro, as escrituras, né, do Velho e do Novo Testamento. Segundo, o episcopado histórico, tá? Que é aquela coisa que eu falei com vocês, que é uma continuidade apostólica de ordenações desde os apóstolos de Jesus para os bispos e arcebispos ao longo da história, até chegar nos bispos que existem hoje. Tá? É por isso que na igreja anglicana e em qualquer outra igreja, na verdade, que tenha bispo, você não pode simplesmente botar a mão na sua própria cabeça e falar, Deus, eu me consagro agora bispo da igreja e eu vou coordenar outros pastores. Isso não existe. Para se ordenar um bispo, você precisa de pelo menos 3 outros bispos com sucessão apostólica, tudo certinho, para você ordenar esses caras, para eles poderem exercer essa autoridade dentro da igreja, senão vira brincadeira. E isso foi muito importante para poder preservar a doutrina ao longo dos séculos. Né? Outra coisa, os credos. Tá? Isso aqui faz parte da nossa identidade. O credo apostólico, que é um credo batismal, que você tem raízes, você tem indícios da existência dele já desde o século II, né, depois de Cristo. E o credo niceno, que nasce ali no século IV, através do Concílio de Nicéia, onde se reuniram todos os bispos, não da igreja anglicana, mas todos os bispos do mundo todo, se reuniram naquele concílio para poder decidir uma questão que estava dividindo o Império Romano em 2, né, que era a questão sobre a divindade de Jesus. Um presbítero lá, um tal de Ário, tinha começado a pregar que Jesus não era Deus, que o Espírito Santo era só uma emanação de Deus. Era meio que um testemunho de Jeová da época, né? E aí, cara, os bispos se reuniram porque a galera estava se dividindo no mundo todo, né? E aí, cadê a divindade de Jesus? Né? Aí você tinha grupos que estavam dizendo o seguinte, não, Jesus é Deus sim, na verdade, existe um Deus, né? E ele se manifesta de 3 formas diferentes, né? Essa galera acreditava, que não existia diversidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. E o Ário falou, não, existe diversidade sim. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito, não tem nada a ver isso não. A questão é que existe um Pai, que é Deus, existe Jesus, que não é Deus, ele é só o Messias, né? E o Espírito Santo é a manifestação de Deus. E aí, cara, os bispos do mundo todo se juntaram para quê? Para analisar, primeiro, as escrituras, o que as escrituras diziam sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Segundo, o que a tradição apostólica, o que eles ouviram da doutrina dos apóstolos dizia para eles, né? E o que o Espírito Santo estava direcionando. Esse concílio durou anos, tá? Até que em 314 foi batido o martelo a respeito das coisas, né? Então, assim, os caras se reuniram para poder decidir. E no final saiu essa fórmula maravilhosa que é o credo niceno. Alguém aqui não sabe o que é esse negócio do credo niceno? Nunca ouviu falar?
Alguém nunca ouviu falar do tal do credo niceno? Eu nunca ouvi. Nunca ouviu? Não. Gente, credo niceno foi simplesmente ter pegado o credo apostólico, que já existia nessa época, e ampliar ele, né? Dando especificações a respeito do Pai. Por exemplo, creio em Deus Pai, né? Todo-Poderoso. Quem é esse Deus Pai Todo-Poderoso, né? Quem é o Filho? Aí especifica bem quem é o Filho, especifica bem quem é o Espírito Santo. Em cada um deles diz que é Deus, né? Creio em Jesus Cristo, Deus juntamente com o Pai, juntamente com o Pai. Creio no Espírito Santo, Deus de Deus, né? Creio no Espírito Santo, que é Deus juntamente com o Pai e com o Filho, né? E o Filho é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Enfim, tem toda uma formulação. Inclusive nas igrejas ortodoxas, na hora de orar não, né? Na hora de proclamar o credo, eles proclamam o credo niceno. Na nossa igreja, quando a gente vai proclamar, a gente pode proclamar qualquer um dos dois. A gente escolhe o credo apostólico porque ele é mais fácil, né? de proclamar ali e tudo mais. Mas não é obrigatório você ficar proclamando isso aí na hora do culto, né? A gente que gosta de fazer isso porque a gente gosta de se lembrar que isso aqui, cara, é como se fosse uma semente que muita gente tenta fazer engenharia genética nessa semente. O problema é que uma semente, ela contém um mundo inteiro, contém uma árvore ali. E se você arranca um pedaço dela, ela não consegue mais produzir tudo que ela poderia produzir, né? Pensa aí na maior árvore do mundo, do universo. Aquelas que precisam de muita gente para poder abraçar, elas foi uma sementinha, fraga. E a semente do evangelho, né, o que produz a igreja de Cristo, né, ela tá nessas pequenas declarações de fé, que fazem parte, que constituem, que constroem a nossa tradição ao longo dos séculos. Então, assim, para você que acha que o credo é só uma coisa desnecessária, uma bobeira, né? Não. E a gente sofre um problema muito sério também, que é a gente que acha que o credo é coisa de católico romano, né? Ah, credo é coisa lá da igreja católica, né? Credo. Até fala credo depois. Minha mãe, quando ela viu um culto que você proclamou o credo, ela falou, mas isso aí o padre fala isso. Sabia que tinha isso lá, não? Aí um dia nós perguntamos para uma pessoa pentecostal, né? Eu falei aqui, você crê em Deus? Eu creio. Você crê que ele é o Pai, ele é todo poderoso? Sim. Você crê em Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus? Sim. Que ele é nosso Senhor? Sim, claro. E que ele foi concebido por obra do Espírito Santo? Que ele nasceu da Virgem Maria? Aí fomos perguntando cada artigo. Falei, eu creio nisso tudo aí. Pois é, cara. O credo é isso, cara. A gente está proclamando o óbvio. Mas por que a gente proclama esse óbvio, gente? Porque é muito fácil você escorregar desse óbvio, porque a gente é pecador, né? De repente começa a aparecer uns pastores artistas aí, do nada, afirmando coisas que, para serem afirmadas, você precisa negociar pontos do credo apostólico, do credo niceno, ou de um outro credo importante, que é o credo atanasiano, né, dessa mesma época. Aí você fica assim, cara, não tem como, né? Você pode até ter tirado foto com esse pastor, meu irmão, mas não tem jeito. Tô zoando, viu, Matheus? Mas, enfim. Não tem jeito, cara. Tem certas afirmações que a gente faz e coisas que a gente fala que implicam necessariamente na negociação de pontos essenciais da fé cristã. Precisam, né, implicam necessariamente em negociação da palavra de Deus, né? É por isso que a nossa igreja ela protestou. Vamos atualizar isso aí. Então, essa galera aí que tá atualizando a Bíblia e tudo mais, tomem muito cuidado. Não é pouco, não. Tomem muito cuidado com isso. Por quê? Porque os credos, a tradição cristã, ela carrega a semente de uma árvore, sabe? E a gente pode alterar e atrapalhar, né, esse trabalho. É claro que Cristo não deixa, né? E a igreja de Jesus permanece ao longo dos séculos, e a igreja que permanece é exatamente essa igreja que é humilde o suficiente para não começar a inventar a roda no século XXI, né? É a igreja que sabe que é a igreja junto
com os apóstolos que foram no passado, junto com os teólogos que existem no mundo hoje, junto com toda a igreja, né? Junto com todos aqueles que já morreram antes de nós, junto com toda uma tradição, né? Parece muito, cara, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Parece muito... Gente, parece que o Google agora tá dando uma diminuída nas lives, e é possível que essa live venha cair daqui a 5 minutos. Se cair, eu mando o link de novo e eu aguardo vocês entrarem para a gente continuar, tá bom? Parece que está tendo esse problema aqui agora no Google Meet. Nunca imaginei. Vai cair daqui 5 minutos, já avisou para mim aqui. Avisou aí também, né? Então fiquem de olho que eu mando o link aí de novo, tá bom? Gente, o que eu estava falando aqui? Alguém me lembra? Sobre ficar de olho com quem está querendo atualizar a Bíblia, sobre isso. Tomem, cara, tomem muito cuidado com isso, com essa história de vamos atualizar a Bíblia, vamos, enfim, rever isso, reentender, reinterpretar essa parada, porque, cara, a Bíblia, para você se aproximar dela, você tem que entender que ela é um objeto sagrado, é um texto sagrado. Ela é a palavra de Deus antes de qualquer coisa. Então, assim, a partir do momento que é claro, ela precisa ser atualizada? É claro que sim. Ela foi escrita no tempo, no espaço, numa linguagem para um povo do passado, né? E ela contém uma essência que foi transmitida naquele tempo e que permanece por gerações. A cada século, a cada geração, essa palavra precisa ser atualizada sim. O grande problema é que a galera que costuma dizer que está querendo atualizar a Bíblia está querendo atualizar o princípio bíblico, né? Isso aí não dá para mexer. Isso aí é desafiar toda a história cristã e dizer que esses caras foram, sei lá, que esses caras estavam errados, né? Ao longo de 2000 anos, ninguém acertou e que agora, no século XXI, nós acertamos, porque estamos trazendo coisas, enfim, de lá para cá, né? Da ciência, estamos agora interpretando corretamente. Gente, isso é um movimento muito iluminista, tá? É um movimento muito prepotente, muito arrogante, tá? Achar que você consegue fazer isso. E eu estava dizendo que parece uma coisa piedosa, né? Falou, eu só leio a Bíblia, tá? Eu só leio a Bíblia para interpretar, para falar as coisas e tudo mais, e mais nada, né? E eu interpreto ela a partir de hoje, né? Eu interpreto ela a partir da minha cabeça. Aquilo que o Espírito Santo me fala, é aí que eu vou. O problema é que você se esquece que a própria Bíblia diz que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o fim de aperfeiçoar os santos. Ou seja, Deus queria que pessoas instruíssem pessoas e que a igreja fosse construída dessa forma. O pastoreio do bom pastor, que é Jesus, ele chega até você por meio de pastores de carne e osso, como eu, como o Eiden e muitos outros por aí. É assim que Jesus escolheu te pastorear, né? É assim que a igreja acontece. Então, a igreja não tem como acontecer sozinha e se inventar sozinha, sabe? Então, a gente tem que tomar muitíssimo cuidado com essa história de, cara, eu sou independente, eu leio a Bíblia sozinho, eu faço o meu cristianismo aqui. Cara, isso simplesmente não acontece. A verdadeira humildade está em eu leio a Bíblia junto com a história, junto com a tradição cristã, junto com o meu pastor, junto com os pastores que vieram antes dele, né? Junto com, enfim, os pais da igreja, junto com os apóstolos de Jesus, né? Eu leio a Bíblia junto com Calvino, junto com Agostinho, junto com esses caras todos aí. Eu não leio a Bíblia sozinho, interpreto ela sozinho. Inclusive, esse princípio da reforma que muita gente interpreta como livre interpretação, tá lendo errado. A reforma não fala sobre livre interpretação, ela fala sobre o livre exame das escrituras. Mas não fala que qualquer um pode chegar lá e interpretar o que quiser, né? O caso mais emblemático disso é aquele cara lá do Espírito Santo que leu lá o texto de Oséias e falou, Deus mandou ele ir buscar aquela mulher e adulterar. Olha só. Então, Deus me mandou adulterar com a irmã aqui da igreja. E por isso que ela fez esse sacrifício, né, e aceitou. Aí a irmã dá a entrevista lá falando que aceitou praticar o adultério porque Deus tinha revelado na palavra. Olha que coisa triste, né?
é o resultado da livre interpretação. Nós não acreditamos nisso. Nós lemos junto com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo vivo hoje entre nós. Massa, gente, ó. Já vou fazer a chamada aqui de novo para vocês. Massa. Deixa eu ver aqui se ele continua gravando normal. Ô, Jaime, na outra tava gravando? Oi? Na outra tava gravando? Tava. Tinha um... Tem um irmão aqui que tá precisando... Você tem certeza que tava gravando? Deixa eu conferir aqui. É porque geralmente quando tá gravando aparece um negocinho vermelho aqui. Eu não reparei se tinha, né? Ah, não, é porque isso aí aparece quando é no... Isso aparece quando é naquele outro programa lá. Eu esqueci o nome dele. O Zoom. Nesse aqui não aparece, não. Não, nesse aqui também aparece. No canto superior esquerdo. Geralmente parece que tá gravando também. É porque eu tô usando o OBS pra gravar a tela. Ah, tá. Por isso que não tá aparecendo tudo aí. Deixa eu transmitir a tela aqui de novo. Deixar a galera entrando. Massa, Thales está aí agora com a gente. Beleza. Agora eu acho que a gente tem até mais gente que estava antes. Massa, galera, vamos voltar aí. Tava dizendo aqui para vocês que essa é a nossa identidade anglicana, né? Que quando os bispos anglicanos do mundo inteiro se reuniram para poder definir qual que é a nossa identidade, o que pauta a nossa relação com outras igrejas, né? Foi estabelecido que esses pontos são cruciais, né, dentro do anglicanismo. As escrituras, né, do Velho e do Novo Testamento, o episcopado, os credos e os sacramentos. Eu me ative mais aos credos aqui e agora eu vou falar sobre os outros, rapidamente, tá bom? Vamos lá. Primeiro, né, olha só o que está dizendo no nosso artigo 39, né, dos 39 artigos de religião. Perdão, artigo 7º, né, artigo 6º dos 39 artigos de religião. Nós vamos falar dele daqui a pouco. As escrituras sagradas contêm todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo que nela não se lê, nem por ela se pode provar, não deve ser exigido de pessoa alguma que seja crido como artigo de fé ou julgado como exigido ou necessário para a salvação. Pelo nome de Escrituras Sagradas, entendemos os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento, de cuja autoridade jamais houve qualquer dúvida no seio da igreja. Gente, isso aqui é um outro documento doutrinário
da nossa igreja, que se chama Os 39 Artigos de Religião, que foram, desde o século XVI, já estavam prontos aí dentro do anglicanismo. E olha só o que ele está dizendo, né? O que nela não se lê, nem por ela se pode provar, não deve ser exigido de pessoa alguma que seja crido como artigo de fé. Por exemplo, vamos pegar aqui algumas coisas cruciais dentro do catolicismo, por exemplo, né? Você crê em Maria como a mãe da igreja, né? Isso aí precisa ser um ponto de fé assim, importante, necessário para você ser um católico, para você ser um bom cristão, né? Você precisa crer em Maria, que você entra no céu pela permissão, pela intercessão, pelas portas de Maria. Ou crer naquela purificação lá, Os santos, né? No purgatório, né? A crença no purgatório. Gente, crer no purgatório, crer na intercessão dos santos, né? E fazer intercessão aos santos. Isso é pecado necessariamente? Não quero abrir uma discussão, uma coisa muito bizarra aqui, não. Não é necessariamente pecado, tá? Você crê, por exemplo, na intercessão dos santos, né? A Bíblia diz que os santos que já morreram, os mártires, estão lá no céu e eles estão intercedendo, pedindo Deus para fazer coisas aqui na terra, né? Está lá no livro de Apocalipse. Eles não estão dormindo, esperando o julgamento. Eles estão vivos e estão orando, né? Só que isso dá base para eu pedir a intercessão de Santo Antônio, intercessão de Santa Maria, intercessão de São Fulano de Tal? Não dá. O problema é que dentro do catolicismo isso aí é colocado quase que como necessário para que você seja um cristão de verdade. E aí os anglicanos, nessa época, no século XVI, graças à Reforma Protestante, já colocaram isso, né? Olha, tudo que não se lê na Bíblia e nem se pode provar por ela, nada disso pode ser exigido que seja crido por pessoa nenhuma como artigo de fé ou julgado como exigido, como necessário para a salvação, né? Cara, isso nos liberta de um monte de problema, né? E também nos coloca diante de uma outra questão que é o seguinte, né? Muita gente não pode fazer nada que não esteja na Bíblia, né? Isso aqui não está escrito na Bíblia, então eu não vou acreditar. Isso aqui, né? Isso aqui não está na Bíblia, então eu não vou fazer, né? A Bíblia não manda orar o credo, proclamar o credo, então eu não vou fazer. A Bíblia não manda fazer tal coisa assim, então eu não vou fazer. Não. Esse artigo não está falando nada disso. Ele só está dizendo que o que não se pode provar pelas Escrituras, né? E nem o que nela não está escrito não pode ser exigido das pessoas que seja crido, tá? Como necessário para a salvação. Tá? Isso não é um artigo fundamentalista, né? Pelo contrário, é um artigo libertador para a igreja cristã, né? Que ela dá para você essa abertura, por exemplo, de estudar ciência também, né? Se você é um cientista e sente que na Bíblia não está falando nada sobre antropologia dos povos antigos, né, Natália? O que eu vou fazer agora? Eu só posso crer nisso se tiver escrito na Bíblia. Eu só posso acreditar na ciência se tiver na Bíblia. Aí você tem um monte de gente que tem uma cabeça dividida ali e tudo mais. Não, cara, nós não somos... Não se preocupem com isso. Nós partimos do pressuposto de que toda verdade é verdade de Deus. E a ciência, portanto, ela não tem embate com a palavra de Deus. Ela não tem embate com a fé cristã. A fé cristã é uma fé que pensa, né? E é claro que o cristão ele é um cara que tem uma razão, mas ele tem uma razão que crê. A razão também não excede o lugar dela na vida cristã, né? A razão não pode ser Deus. Porque quando a razão vira Deus, você só acredita naquilo que pode ser provado pela razão. E a vida não funciona assim, a vida não cabe nisso, né? Isso é um grande problema também. Então a gente não tem idolatria com nada disso. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado. Gente, qualquer dúvida vai falando aí, viu? Não tem problema não.
Então vamos lá, os credos eu acabei de dizer, né? O que foi escrito no tempo da Igreja Indivisa. Quem estiver falando com você que credo é coisa de Igreja Católica, lembra ele que o credo foi criado antes de existir Igreja Católica Romana, tá? Existia uma igreja que era universal, ou seja, era católica nesse sentido, né? O episcopado. O que é o episcopado, gente? Aquilo que eu disse para vocês, né? Não é só essa coisa de um ter ordenado o outro, que for ordenando fulano, cicrano e tudo mais. O episcopado, ele é um sistema eclesiástico que surge lá no Novo Testamento, bem no início da história da igreja. A gente tem que lembrar disso sempre. No Novo Testamento você lê ali a palavra episcopos, né? Bispo, que é aquele que cuida, aquele que supervisiona a igreja de Cristo, né? E você vê ali que se surgem presbíteros que cuidavam das igrejas locais, né? Existe o presbítero de uma igreja local, mas não existe o presbítero da cidade. Por exemplo, lá tinha várias cidades, né? Éfeso, Esmirna e tudo mais. Não existia o presbítero de Éfeso. Em Éfeso existiam vários presbíteros, quando você lê ali no livro de Atos. O apóstolo Paulo pega esses presbíteros, que em outras palavras chama anciãos, né? E coloca eles para liderar as igrejas locais. E os bispos? Os bispos, eles eram o episcopo, aquele que vê de cima, ou seja, ele lidera várias comunidades locais. Por isso que o bispo, ele sempre foi chamado na tradição cristã como o fulano da cidade, ou seja, Irineu de Lyon, ou seja, ele era o bispo de Lyon. Agostinho de Cantuária, ou seja, era o Agostinho, bispo de Cantuária. Agostinho de Hipona, que é o Agostinho famoso que a gente conhece, né? Ele era bispo de Hipona, né? Cirilo de Jerusalém, ele era bispo de Jerusalém. Então, esses caras que carregam o nome da cidade geralmente são bispos. Então, esse sistema, que a gente chama de sistema episcopal, ele surge ali bem no inicinho da história da igreja, né? Os diáconos vão surgir, inclusive no livro de Atos você vê o surgimento dos diáconos como servos da igreja local, né? Para poder auxiliar os pastores locais na administração das coisas e tudo mais. Eu, por exemplo, sou um diácono na igreja. O diácono na igreja anglicana, na igreja católica, na igreja luterana e várias outras igrejas episcopais por aí, ele não é o porteiro da igreja, não é o cara da cesta básica, né? Ele é um ministro ordenado, né, em sucessão apostólica e tudo mais. Ele prega a palavra de Deus, ele auxilia o presbítero para poder realizar o trabalho da igreja num contexto local. Massa, gente? Tá dando para entender? E aí, claro, essa figura do porteiro, esse cara que entrega a cesta básica e tudo mais, existe. São vários ministérios que são criados e que existem dentro da igreja e que a gente precisa deles para poder desenvolver a igreja. Muitas vezes vai ser o diácono que vai fazer isso. Mas, de modo geral, o diácono é um ministro ordenado que auxilia o presbítero na execução do trabalho da igreja local. Por fim, gente, os sacramentos. O que é sacramento? Que história é essa, né? É a hora que o pai da Raquel pira aí, né? Falou, que história é essa? Esse negócio de sacramento. Gente, sacramento significa sinal visível de uma realidade invisível. É o sinal visível de uma realidade espiritual e invisível. O que é isso? Cristo estabeleceu 2 sacramentos principais, né? Que é o do batismo e o da ceia, que foi ordenado diretamente por Jesus, né? Ele falou, todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? Ele coloca o batismo como uma coisa importante, necessária para a entrada na fé. E ele tem um símbolo físico que é a água, né? Que é um símbolo da lavagem pela palavra de Deus, que está nos limpando, que está nos... Enfim, o símbolo também do Espírito Santo, né? Que nos lava, que é a própria água da palavra de Deus, que é o Espírito da verdade e tudo mais. Ou seja, existe um sinal visível, né? De uma realidade invisível que está acontecendo, que é o quê? A própria libertação, a lavagem de água e a entrada para o reino de Deus, né? É uma entrada real,
né, e espiritual que está acontecendo ali. E Jesus estabeleceu e definiu que tinha que ter um elemento físico ali. Ou seja, a gente entende a ideia de sacramento nesse sentido. É um sinal visível de uma graça espiritual invisível. O outro exemplo, que eu acho mais prático, é o da Eucaristia, né? Lembra que a palavra Eucaristia é ação de graças. É o momento que Jesus dava graças ao Pai e quebrava o pão. E isso virou um nome sagrado dentro da igreja, né? É o momento da Eucaristia. É o momento da ação de graças. Gente, Jesus disse que quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos comendo dele e bebendo dele. Ele disse assim, olha, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele estava dizendo que, literalmente, através de comer aquele pão e beber aquele vinho, você está se alimentando dele, né? O C.S. Lewis traz isso muito naquele livro Cristianismo Puro e Simples, né? Ele diz, olha, eu não sei como, é um mistério, mas eu estou realmente me alimentando do próprio Cristo quando eu como do pão e bebo do cálice, né? A realidade invisível que está acontecendo, eu estou entrando em contato com o sangue purificador que me liberta dos meus pecados, e eu estou comendo do corpo de Cristo e me tornando um com ele e com todos aqueles que comem desse pão. Isso é uma realidade invisível, que me une com toda a igreja na face da terra, católico, batista, Assembleia de Deus, com todos os caras do presente, do passado e do futuro também, com todos aqueles que já morreram e estão com Cristo no céu. Nós estamos todos unidos num só espírito. Todos nós comemos de um mesmo pão, né? Embora muitos somos um só corpo, né? São palavras ditas ali no momento da Eucaristia e que, enfim, dizem respeito a essa realidade invisível. E o sinal visível é o quê? É o pão e é o cálice. Tem dois erros principais que se comete nesse negócio aí, que vem da racionalização a respeito da Eucaristia. O primeiro deles é a ideia de pensar assim, ó, pô, se eu estou comendo de Cristo e bebendo de Cristo, isso significa que aquele pão, no momento em que o pastor está orando, ele se transforma em carne de verdade e se transforma em sangue de verdade. E a gente não acredita nisso. Porque Jesus não falou isso. Ele só falou que quando você come o pão e bebe o cálice, você está comendo dele, está se alimentando dele. Não significa que isso é um pedaço de carne. Você se alimenta espiritualmente de Cristo. E para nós anglicanos, a gente não fica tentando explicar. Ah, como que é? É assim ou é assado? É desse ou desse jeito? Não, para nós é um mistério e que a gente recebe por fé. Falou, Deus, tem dia que eu não estou nem entendendo, né? Quando eu estava na Igreja Batista, eu precisava forçar muito para poder lembrar do significado da ceia, para poder conseguir participar daquele momento. E hoje em dia eu tenho uma ideia disso, que é assim, muita gente não tem uma teologia perfeita quando está comendo do pão e bebendo do cálice. Isso significa que ele não está sendo abençoado por aquele momento sacramental? É claro que não. Tem gente que não tem uma teologia boa a respeito dos sacramentos, a respeito da ceia, e aí toma e come, nunca foi abençoado? Como assim? Não existe isso, né? Aquilo ali vai abençoar essas pessoas do mesmo jeito. Crianças que comem, né? Enfim, todos aqueles que são batizados são convidados a essa mesa eucarística. Eles estão se alimentando do próprio Deus. É um mistério a forma como eles se alimentam. E um outro problema é quando se racionaliza e diz, cara, se isso é feito em memória de Jesus, né, e esse negócio realmente não transforma em sangue, não transforma em carne, então isso é só um lembrete, é só uma memória. E Jesus deixou muito claro que não é só uma memória. Jesus falou, façam isso em memória de mim. Por quê? Porque isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Jesus falou isso literalmente, né? Então, assim, não dá para você transformar isso só numa memória, não é só um símbolo, mas também não é um trem literal que está acontecendo ali, né? Ô, Eiden, você levantou a mão aí, mano? Ô, Jaime, eu penso que é a questão da experiência, né? Exato. Às vezes se racionaliza tanto que não se experimenta. Jesus fala, comam de mim. Ele não fala, não, entendam de mim. Jesus fala, Exato. como experimentem de mim. Então, a parte do mistério é tipo assim, vou deixar o pormenor para lá e vou experimentar, vou degustar, né? Porque a espiritualidade ela tem que ser experimentada, né? Engraçado. Exato. Que
todas as outras religiões tratam a espiritualidade de forma experimental. Só a gente que é cristão que fica tentando dissecar a nossa fé até achar as minúcias, né, do negócio, ao invés de experimentar. Exatamente, cara. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a nossa fé não é uma fé racionalista, né? A nossa fé é experimental também. E antes de tudo, né? Porque a gente experimenta, depois a gente racionaliza sobre essa experiência para poder entender, para produzir teologia, né? Ou não. E se você não produzir teologia em cima daquilo ali, velho, tá tudo certo. Você participou, você experimentou do corpo de Cristo. Ou você costuma ter que racionalizar e experimentar, né? E toda a experiência que você tem de amor com a sua esposa, para aquilo ali ser realmente real, né? Tô ali com minha esposa e tal, tive um momento maravilhoso, mas eu preciso escrever isso aqui para me racionalizar, para entender o que aconteceu, para aquilo ali ser uma experiência real. Não, né? A gente simplesmente experimenta e abraça e recebe por fé, né? Mas qualquer dúvida, gente, pode falar aí. E também, né, por mais que a Bíblia recomenda, Paulo recomenda 2 Coríntios 12, não me engano, quando ele fala lá também sobre tomar a ceia com discernimento também, né? Porque tem também, assim, claro, tem toda a experiência, a questão da experiência, mas tem também, quando a gente vira só uma rotina mesmo, vira só uma coisa de Exato. porque todo mundo tá fazendo, né? Porque se eu não fizer, vão olhar para mim e vão achar que eu tô em pecado. Enfim. Isso já chama atenção para esse outro lado que cara, isso é um momento sagrado. Você não pode simplesmente tratar isso aqui como um negócio largado para lá, né? Paulo levou isso tão a sério que ele falou, gente, por comer sem discernir o corpo e o sangue de Jesus, vocês estão profanando isso, e por causa disso há muitos doentes entre vós e muitos que já dormem. Ou seja, ele está atribuindo doenças e problemas ali no meio da igreja com o fato de que eles desprezaram o sagrado, né, e deixaram o sagrado como se fosse qualquer coisa, né? E a gente precisa ter esse discernimento quando a gente está comendo do pão e do corpo de Cristo, né? É um momento solene. Não é só um símbolozinho ali qualquer. Enfim, eu já fiz isso muito. Tanto faz isso aqui, joga fora, joga no lixo, acabou, joga no lixo. Cara, hoje em dia eu fico assim, meu Deus do céu, isso não pode ser tratado assim, de modo banal, né? É uma coisa séria. Você ia falar mais coisa aí, Matheus? Não? Então vamos lá, gente. Outro documento que faz parte da doutrina anglicana, já estou terminando, viu? É a reforma, são os 39 artigos de religião. Gente, 39 artigos. O Mateus saiu da igreja anglicana, saiu da igreja presbiteriana, assim, com uma cacetada de artigo lá do Catecismo de Westminster. Chegou no anglicanismo e falou, cara, só tem 39. Pois é, mais fácil decorar, vou ficar aqui mesmo. Depois, façam esse experimento, cara. Vou pedir o Eden para mandar lá depois para vocês. Esse documento, os 39 artigos. Deem uma lida neles, cara. É a coisa mais gostosa de ler, é uma coisa simples. É claro que está escrito numa linguagem mais antiga e a gente faz questão de traduzir, né, certinho, igual estava e tudo mais. É uma linguagem um pouco mais densa, mais complexa. Tipo aquele que eu acabei de ler agora, né? Sobre a palavra de Deus. Mas, cara, é lindo, velho. E é esclarecedor para nossa fé. Ajuda a gente demais a entender a palavra de Deus, tá? Então, assim, são os 39 artigos que surgiram. Porque os reformadores anglicanos, eles não entenderam, assim, que a gente precisa criar uma nova doutrina para os anglicanos seguirem. Não. A gente já está caminhando dentro da doutrina cristã. A gente já tem a Bíblia, já tem o credo, né? A gente já está caminhando aqui junto com a tradição cristã. Aquilo que a gente acredita está no livro de oração comum, que é o terceiro documento aí que mais define a nossa fé, que é aquilo que a gente ora e aquilo que a gente crê, né? Então, o que acontece? Eles fizeram artigos para poder atualizar a fé que a galera tinha naquele tempo,
né? Para definir, pô, o que a gente vai crer agora a respeito de Maria? O que a gente vai crer agora a respeito do purgatório? Né? O que a gente crê hoje sobre a palavra de Deus? Né? O que a gente crê a respeito disso, daquilo, da ceia, né? Dos sacramentos? Como que a gente vai entender essa parada? Então, assim, os reformadores anglicanos, eles vão se preocupar com questões atuais daquele tempo, que eram as dúvidas das pessoas. Porque agora, como anglicano, né? O que eu vou fazer com certas crenças que eu tinha? O que continua? O que acaba? Né? O que tem de continuidade e descontinuidade nisso? Então, os 39 artigos vão partir daí. E ele é, assim, o mais importante documento doutrinário do anglicanismo. Tá? Muita gente... Isso aqui, inclusive, divide os ortodoxos e os liberais dentro da igreja anglicana. A galera liberal tá tipo assim, o que é 39 artigos? Que se dane, ninguém quer saber disso não. E é um documento assim central na identidade anglicana e a galera tá assim, não, que se dane os 39 artigos, é coisa inventada aí no meio, enfim, para essa galera conservadora, enfim, bota todos os adjetivos e os nomes colocados ali no meio. E não se esquece que isso é um documento da nossa história, que faz parte da nossa tradição, né, que a gente leva a sério. Gente, por fim, o livro de oração comum. Né? Lex orandi e lex credendi, né? Ou seja, a regra do que oramos é a regra do que a gente acredita. Se você não entendeu nada até agora, fala, pô, Lambert, né? Quadrilátero de Lambert, 39 artigos. Pô, no que esse povo crê, afinal de contas, né? Cara, a nossa teologia, o sumo da nossa teologia, aquilo que a gente acredita de fato, está resumido não, né? Está impregnado, né, dentro do livro de oração comum. Essa é a nossa fé. É aquilo que a gente ora todo dia. O livro de oração comum, né, é o livro que foi criado ali no século XVI para poder retomar... Ele não foi criado do nada, né? Não foram orações novas que foram inventadas ali para o povo orar, não. Já eram orações usadas desde o início dos séculos da igreja. Tá? Isso é documentado por meio dos pais apostólicos, isso é documentado através dos documentos da igreja e tudo mais. Então essas orações entraram no livro de oração comum, né? E algumas outras criadas na época, salmos que eram cantados em forma de oração. Cara, o Locke é a Bíblia orada, literalmente. Eu desafio você a pegar o nosso Locke, o livro de oração comum, ele está disponível lá no nosso site da Igreja Anglicana, e também está disponível agora por R$15 na nossa diocese, a gente pode comprar, né, à vontade. Estamos fazendo uma lista aí da nossa igreja, quem quer o Locke. Eu desafio você a encontrar uma heresia nesse Locke, né, e apontar e falar, velho, nós vamos apontar isso aqui agora. Isso aqui é uma heresia, cara. A gente pode até conversar sobre isso. Mas, cara, basicamente, o livro de oração é aquilo que resume aquilo que a gente acredita. Por quê? Porque a gente ora isso todos os dias. Cara, todo dia eu pego aqui o meu livro de oração comum e abro ele na página lá da oração matutina e começo a orar. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará os teus louvores. E tem toda uma rotina de oração ali que me guia num momento de oração e de intercessão pela igreja, pelo mundo. Tem tudo isso lá, tá? Oração pela igreja, pelo mundo, pelos seres humanos, pelo universo, por isso e por aqui. Tem um monte de coisa, né? Pelos nossos governantes, pela nossa igreja. Tem tudo isso lá. E dividido ao longo do dia, né? Tem oração da manhã, oração do meio-dia, oração da tarde, oração da noite. Você pode escolher um para fazer, ou você pode fazer todos, né? Eu tô virando um monge do mundo moderno agora que eu tô pegando o livro de oração comum para fazer direto, né? Todas as horas de oração. E tem sido uma bênção, gente. Enfim, eu não fico lá horas e horas orando, né? É uma coisa mais rápida, mais concisa, mas é onde eu tô conseguindo interceder por vocês, orar por tudo isso que está acontecendo e tudo mais, né? Orar por essa pandemia que está acontecendo no Brasil, né? Teve uma oração que foi cunhada, e eu não sabia, na época da praga de uma
A gripe espanhola, né, que matou muita gente, foi uma coisa meio parecida com a Covid-19 na década de 30 ou de 20, não sei, né? E Família do meu tataravô morreu toda com isso aí. morreu nisso aí, né? A igreja anglicana, naquela época, criou uma oração bíblica para orar a Deus a respeito dessa praga que estava acontecendo. E a igreja anglicana dos Estados Unidos usa ela no meio das suas orações, e agora o pessoal está retomando ela por causa da Covid. Então o pessoal tem feito essa oração, se lembrando daquilo que aconteceu e pedindo a Deus uma libertação hoje, né? Normalmente essas orações chamam um atributo de Deus, depois se lembra de algo que Deus fez no passado e pede a Ele para repetir esse algo no presente. Ela é sempre bíblica e ela está sempre retomando os acontecimentos bíblicos. E o que tem lá? Oração, salmo. Tem um lecionário para você ler a Bíblia ao longo do ano todo, né? Do ano litúrgico e tudo mais. E dentro de um calendário, né? Existe um calendário civil e existe um calendário que é o calendário cristão, né? Que nós andamos de acordo com esse calendário dentro da igreja anglicana. Ele não é nenhuma doutrina, ele não é obrigatório nem nada, mas nós gostamos de andar nele porque ele é pedagógico, né? Tudo começa no Natal, quando Jesus nasce. Depois vai caminhando com Jesus ali até a Páscoa. Até a Páscoa, antes da Páscoa tem um período de preparação para ela, que é a Quaresma. Aí depois você tem o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, né? Você celebra coisas importantes ao longo desse tempo. Você celebra as grandes figuras do Novo Testamento, as grandes figuras dos pais da igreja, pessoas que são importantes para estabelecer doutrinas nas quais nós estamos hoje. Por exemplo, a doutrina da Trindade, que foi fincada ali, foi batido o martelo sobre ela no Concílio de Nicéia, que a gente falou há poucos minutos atrás aqui. Dá para entender isso, gente? Tudo isso está condensado e colocado ali dentro. E o calendário litúrgico ajuda a gente. Eu estou falando do calendário litúrgico porque eu estou falando do lecionário aí, né? O lecionário coloca leituras que têm a ver com o calendário cristão, né? O acontecimento do calendário cristão daquele tempo. Então, na época da Páscoa, você vai ler coisas relacionadas ao sacrifício de Jesus, a nossa identificação com o sacrifício dele. Na época do Natal, você vai ler coisas a respeito da encarnação do Verbo de Deus, da encarnação da Palavra de Deus em nós, né? E o tempo todo você vai sendo discipulado, né? O calendário litúrgico, o calendário cristão, ele é pedagógico, né? Para nós, e nos ensina, nos instrui na Palavra de Deus. Massa. Gente, semana que vem a gente termina o nosso papo aqui sobre essa imersão anglicana. Cara, eu queria pedir vocês, por favor, para estarem presentes, né? Vamos terminar agora, já está dando exatamente 1h30 que a gente começou, então eu vou respeitar esse tempo que a gente combinou. E semana que vem nós vamos falar sobre a vida anglicana, né? Falar um pouquinho sobre a estrutura eclesiástica nossa, a nossa estética, né? Por que tem ícone, por que tem música, o que é arte religiosa, arte sacra, liturgia, né? E a nossa identidade, assim, mais claramente, que tipo de igreja que nós somos, né? Igreja histórica, igreja bíblica, igreja católica, enfim, tudo isso nós vamos conversar na semana que vem. Então, cara, não falte, nós vamos falar sobre a igreja anglicana e, por fim, sobre a nossa comunidade aqui em BH. E nós temos uma grande surpresa para apresentar para vocês na semana que vem a respeito da nossa igreja aqui em Belo Horizonte. Então, não percam o pessoal de Fabriciano. Participem, não percam para poder fofocar depois aí, falar dos babados que tá rolando aqui em BH. E o pessoal de BH, não faltem, porque nós vamos falar uma coisa importante aí sobre a nossa identidade aqui em Belo Horizonte, tá bom? Vai ser exclusivo em primeira mão para vocês que estão aqui na imersão. Nós vamos conversar um pouco sobre a nossa identidade aqui em Belo Horizonte. Gente, deu para entender a aula? Já sei do babado todo. Você tá ligado o babado aí, é? Natália já tá curiosa aí, ó. Tem coisa nova. Eu já tenho inteirado das fofocas aí.
Falou de babado, nossa, até. Meu Deus. João Kleber de Jesus. De fofoca, meu filho. Semana que vem isso aqui vai estar lotado, sabe? É isso, gente. Gente, deu para entender aí o nosso encontro de hoje, a aula de hoje? Foi tranquila? Alguma dúvida? Quem tem dúvida aí pode falar aí já de uma vez. Sei que o Johnny aí tá com uma dúvida pesada aí sobre o negócio. Massa, gente. Nossa. Alguém? Oi? Deixa eu te falar. No início, a gente estava conversando sobre aquela questão da divisão que teve na igreja, no Brasil, né? Sim. Outro dia, eu assim, preciso estudar mais porque tive uma colega, né? A gente estava conversando e eu falei para ela da anglicana, porque ela também estava insatisfeita lá no meio dela, né? Da igreja dela e tal, com algumas posições do pastor lá. E aí, eu falei com ela do bispo e tal, ela foi procurar. E ela achou exatamente, não sei se ele é reverendo, se era bispo, aquele que casa homossexual, Sim. casa com das pessoas, aí vem com aquela reportagem toda para você, sabe? Vem com aquilo assim, você... mas é isso aqui que vocês são? Não. Aí você entendeu? Então, assim, é importante a gente estudar mesmo, saber, até para você poder falar isso para as pessoas, porque tem esse problema. Só que eu falei para ela o seguinte, aí eu falei, não, a arquidiocese a gente é bispo meio e tal, mostrei para ela. Uhum. Aí eu fiquei pensando, mas eu falei com a Marley, mas hoje, muitas igrejas que a gente fala, tem pastor... Travou aí? Eu tenho que falar para as pessoas, gente, isso não aconteceu no meio anglicano, isso acontece em outras congregações também. Sim, sim. Né? Porque quando você fala anglicano, tem muita gente, a primeira pessoa que falou isso comigo, não. Quando você fala de anglicano, já logo liga naquela igreja que teve esse problema todo. Uhum. Então, a gente tem que estar bem equipado mesmo no conhecimento, né, da história para poder se passar isso para as pessoas. Porque algumas pessoas já conversaram, engraçado, como que se chama atenção, eles já vão logo direto nessa situação, principalmente esse aqui do Brasil. Eu fui pesquisar ele e falei, pela madrugada. Esse é o grande atrativo para quem é ortodoxo e fiscal das ortodoxias e para quem é mundano também, né? Cara, todo mês eu recebo uma ligação de alguém que meu número tá lá nas nossas redes sociais, né? Aí alguém me ligando, falou, cara, você faz casamento igualitário e tal? Aí eu tenho que explicar toda a história e tudo mais. Nisso eu faço muitas amizades, né, com a galera. Eu comentei com o pessoal, eu fiz amizade com uma menina trans aqui de BH, que chegou e tal. Ela foi tratada com tanto respeito na nossa conversa que ela falou, cara, eu nunca fui tratada com tanto respeito por um pastor e eu quero colar com vocês, eu quero conhecer vocês de perto, mesmo que eu discorde da teologia de vocês, mas eu fui amada aqui, eu quero participar desse negócio, né? E tem participado dos cultos online e tudo, é muito interessante isso, eu achei muito massa, né? E outras pessoas também. É esse lance, cara. A gente tem que entender que, por outro lado, você vai ter gente de lá que vai chamar e falar, essa igreja aí é a igreja dos homofóbicos, né? A igreja que odeia os homossexuais. Cara, isso é uma coisa que a gente não faz, e por isso as nossas igrejas muitas vezes têm muito mais pessoas com questões de gênero, né, do que lá. Inclusive, acho que a própria Igreja Assembleia de Deus, né, que tem muito mais homoafetivos e homoafetivas do que dentro dessas igrejas liberais que se abrem e falam, aqui é a igreja onde o homossexual é bem-vindo e tal, não sei o que. Cara, como se na nossa não fosse, né? A questão é que a gente vai tratar com todo amor, nós vamos discipular e vamos ensinar a palavra de Deus a respeito de tudo, inclusive a respeito de sexualidade, né? Inclusive a respeito daquilo que é pecado, daquilo que não é pecado. E com a mesma intensidade
a gente chama a atenção dos heterossexuais também, que acham que assim, a heterossexualidade esconde uma multidão de pecados, né? Só que não, né? O hétero muitas vezes é doente na sua sexualidade por diversos outros motivos, né? O cara é héterozão, fica lá falando contra homossexual, usa o nome homossexualismo, né? Como se fosse uma doença, né? E tal, lá na internet. Mas em casa ele tá, assim, entupido de pornografia, normalmente pornografia gay, e tá ali aproveitando de toda aquela coisa. Então isso aí é uma incoerência horrorosa. Então a gente precisa muito bater nessas duas teclas, entender o seguinte: a gente vai ser chamado de homofóbico de qualquer jeito, mas a gente escolheu ser chamado de homofóbico amando as pessoas. Por quê? Embora a gente ame, traga para dentro da igreja, fale sobre o que é pecado, o que não é e tudo mais, a prática homossexual, biblicamente, ela é pecaminosa e você pode fazer de tudo para poder incluir, tornar isso normal. Biblicamente não vai ser, né? E quem é homoafetivo precisa lidar com isso e, enfim, não tem como a gente modificar a palavra. Essa é uma das coisas que a gente estava dizendo antes, né? Que quando você modifica isso, você coloca em xeque, né? Você coloca em questão diversos outros pontos da própria palavra, né? Você precisa necessariamente relativizar a palavra a respeito de várias coisas e a própria tradição cristã e muitas outras coisas. Por outro lado, muita gente chega em mim e fala, cara, eu não consigo mudar isso. Eu sou homoafetivo. Eu não tem como fazer uma oração me libertar. O que você vai fazer, né? E esse vai ser uma grande luta, né? Porque nós não cremos em cura gay. A gente não acha que vai pôr a mão em cima de uma pessoa e libertar ela da homossexualidade, né? E, enfim, de modo algum. E a gente não acha que isso é uma doença também, né? O próprio movimento LGBT, as discussões científicas a respeito não se definiram a respeito se a pessoa nasce assim ou se a pessoa se torna assim porque a sexualidade é construída, né? E, enfim, nós cristãos também entendemos que a sexualidade é construída. Deus nos deu parâmetros para que nós possamos construir a sexualidade em cima da palavra, né? Ele nos deu potencial de sermos homens, de sermos mulheres, mas isso é um desafio para todos nós, né? A gente precisa aprender a ser homem, a gente precisa aprender a ser mulher, né? E de acordo com a palavra. Então, digamos, a forma como a gente lida com isso aqui na nossa comunidade estamos acolhendo, amando. Se a pessoa quiser vir com o parceiro, com a parceira, igual já aconteceu aqui, né? De chegar de mão dada, participar, a gente que era casado e tudo mais. Cara, não vai ter ninguém aqui olhando de rabo de olho, nossa, misericórdia, tá aqui, misericórdia, vamos tratar mal. Não, pelo contrário. Tem gente aqui para abraçar, tem gente aqui para amar. E, enfim, eu quero seguir o caminho de Jesus, né? Eu quero encarar esse processo de discipulado. Eu sei que vai ser difícil para mim, como é difícil para um padre, né? E como é difícil para uma pessoa casada também, né? Que enfrenta diversas tentações e desafios, ou um solteiro cristão também, que vale sobre ele essa mesma regra, né, da sexualidade ser vivida dentro do contexto do casamento, né, que esse é o padrão bíblico, né? Então, assim, isso está ali sobre todos, né? A gente precisa encarar isso com todos. E nós todos vamos vivenciar isso juntos. Nós todos somos pecadores juntos. Eu quero encarar esse negócio. Massa, velho, vamos encarar juntos. Nós todos somos pecadores e vamos caminhar como pecadores em direção à graça de Deus, né? O que a gente não vai fazer é passar pano, dizer que tá tudo certo, né? Nem pro jovem solteiro que tá a fim de transar, né? Nem pro jovem homossexual que quer viver a vida gay e achar que tá tudo certo, não vai estar, né? Agora, fiscais de ortodoxia, gente que manda mensagem pra gente, falando, olha aí, a sua igreja liberou casamento gay. Eu falei, cara, eu não posso e nem quero, né, ficar tendo que rebater essa galera. Eu tô muito preocupado com o lado de cá, tentando acolher, tentando amar,
né? E eu sei que os movimentos sempre vão chamar, cara. Os movimentos vão olhar para nós e falar, vocês são homofóbicos, porque vocês continuam achando que a prática homossexual é pecado. E aí eu falo, cara, beleza, vou ser chamado de homofóbico, mas eu vou ser chamado amando essas pessoas assim até o fim, ao ponto de dar a minha vida por elas, sabe? Essa é a prática da nossa igreja, é nisso que a gente crê, né? Nisso que a gente acredita. Outra, Massa, uma pergunta do Natan aqui. Curti muito a aula, mas sobre a questão da homossexualidade, dizer que não há cura, não está, de certa forma, limitando-se o poder de Deus? Sim. Eu digo que não há cura. O Matheus colocou aí também, né? Eu acho que a questão é mais sobre achar que não é uma doença. Ah, sim. É no sentido de não entender como doença, tá? Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas, né? Inclusive o tio do Lucas aqui da comunidade, ele vivia a homossexualidade e tal, não sei o quê. Exatamente por entender que a sexualidade era algo construído, depois de um tempo, quando ele entendeu o evangelho, ele falou, cara, eu não quero viver essa vida e eu vou ir para outro lado, eu vou me casar, eu vou procurar uma pessoa e tal, não sei o quê. E Deus abençoou aquilo que ele foi fazer, né? Já tem outros, cara, que falam, cara, eu não consigo gostar de mulher de jeito nenhum. Deus é poderoso para fazer isso se o cara clamar, se o cara pedir? É possível que ele não faça? É possível que ele faça? É possível também. Deus pode fazer isso. Assim como ele pode cuidar de um jovem heterossexual que está afim lá de transar e fala, Deus, me liberta, me ajuda com esse desejo e tudo mais. Mas a via de regra, cara, o que Deus vai fazer é partir para o caminho do amadurecimento. Um jovem, ele precisa lidar com esses desejos para poder se amadurecer e poder servir a Deus de modo mais maduro na sua fé, né? diante dessas questões. Então ele vai ter que aprender a lidar com um desejo que não vai sair dali de jeito nenhum, e ele vai continuar servindo a Deus diante daquele desejo ali. É possível, se precisar, né, para a caminhada dele de fé e tal, Deus fazer um milagre numa área ou outra, ele vai fazer. Eu não limito a ação de Deus, não duvido do poder de Deus. Mas o lance é eu não entender a homossexualidade como uma doença, né? E a gente precisa ter muito esse cuidado. Né? Ô, Jaime, Oi? eu acho que a gente tem que relacionar mesmo as questões que a gente está acostumado. A homossexualidade é tão problema quanto a taradeza de muito crente aí que quer passar o rodo em todo mundo, entendeu? Exatamente. O cara passa o rodo em todas, é um tarado pervertido, entendeu? Quer dizer, não é doença, ele não está doente, não, mas ele tem que converter, ele tem que ser liberto. Exato. A palavra não é nem cura, é libertação. Sim, porque libertação fala de comportamentos que foram construídos com hábitos. Agora, a doença é cura, o pecado é libertação. Né? Sim, cara, exatamente. Ô, Jaime, só outro ponto também é a questão de que a atração não é pecado em si. Exato. A atração não é pecado em si, né? Então, você está pensando em libertação como libertar da atração, não necessariamente Deus vai fazer isso, né? É da prática mesmo, libertação é bem da prática mesmo, né? Porque não necessariamente mesmo caso do hétero, né? O cara pode, por exemplo, ele pode cobiçar a mulher do mas outro, aí ele passou do limite lá e já quer passar o rodo, né? Aí já pode desejar, igual o hétero casado, sei lá, ele pode sentir tesão por uma mulher que passa na rua, mas a questão de consumar aquilo é completamente diferente. Então, assim, não necessariamente Deus vai libertar do desejo. Foi o caso de uma menina que trouxe esse problema pra gente aqui, né? Falou, cara, eu não consigo me libertar desse desejo e eu tô lendo a Bíblia e tô me sentindo, assim, confrontada com isso. E todo dia eu me culpo por não conseguir não desejar a mulher e por não conseguir desejar homem. Eu falei, cara, você não precisa desejar homem para ser salvo, né?
o fato de você ser homoafetiva não é pecado, né? Deus te recebe com muito amor. E nós também vamos te receber com muito amor. E mesmo se você quiser permanecer no pecado, nós vamos te receber com amor do mesmo jeito. E vai chegar aqui, nós vamos te amar e vamos caminhar junto com você, com sua parceira, com quem quer que seja, né? A questão eu quero que você entenda a sua homoafetividade não te torna menos digna do que eu, né? Como pastor, um hétero que estou lidando com um monte de questões, enfim, relacionadas à sexualidade e tudo mais. O problema é exatamente o mesmo, né? Sim, ô Jaime, só mais um ponto sobre esse assunto, rapidão. A Andrea Vargas, né, que é uma missionária, fala muito sobre esse tema, muito boa mesmo. Ela fala, né, uma coisa que eu acho muito interessante, de que a criança, ela nasce hétero ou nasce gay, não, ela nasce um bebê, né? Então, até a noção nossa de que a gente tem que ser hétero, né, de que a gente tem que sentir atração pela pessoa do sexo oposto, isso daí não é um pré-requisito para Deus, entende? Não é pré-requisito para a vida cristã, né? Isso também nem sempre é a coisa natural, assim. Só essa pontuação, porque eu acho que a igreja ela absorveu muito essa ideia, né, que o povo fala de heteronormatividade. A igreja absorveu muito essa ideia e acabou contaminando o evangelho com isso, sabe? Sim. Mas, enfim, é só esse ponto. Cara, a Estela colocou aí uma questão sobre o divórcio, que, assim, é uma questão que me pega muito e a gente vê essa incoerência entre os pastores, né? São radicais contra o homossexual, falam, você tem que parar com essa prática homossexual, senão você vai pro inferno, né? Não podemos abrir mão disso e tal. E aí, quando vê Jesus, o que Jesus falou em Mateus 5, Mateus 19, e outros textos também, né, dos outros evangelhos, sobre o divórcio, eles não têm coragem de instruir o cara divorciado, a mulher divorciada, a não ser em caso de imoralidade sexual, né, que é colocado no texto de Mateus especificamente, né, de instruir essa pessoa a viver a solteirice, né? E, não, cara, aí no seu caso, né? No seu caso, vamos casar de novo, né? Vamos. E aí, isso tem dado abertura para um monte de pastores. Eu tô falando de pastores, mas tem um monte de membros, porque vem os pastores fazendo isso também, né? Se divorciando e casando de novo um monte de vezes. Normalmente se divorcia da esposa mais velha e aparece com uma novinha e pousando ali na frente do pessoal. O que se constitui assim, como uma vergonha para o evangelho. Até porque, assim, o divórcio, como diz o C.S. Lewis lá naquele livro Cristianismo Puro e Simples, ele é uma coisa séria. E ele precisa ser levado, assim, como uma coisa que vai acontecer em última das últimas instâncias. Depois que você pensou em todas as coisas, ainda tenta de novo, né? Por quê? Porque é um sacramento do matrimônio. Aquilo é uma representação de Cristo e da igreja, né? E é claro, muita gente não leva em conta a questão da traição, porque Jesus falou assim, a não ser em caso de imoralidade sexual, né? Ou outras traduções trazem traição, né? E é claro que a gente considera traição somente quando um parceiro vai lá e tem relação com outra pessoa, né? Ou seja, esse é estritamente o caso de traição, né? Mas existem questões de traição do próprio contrato do casamento, a traição à própria pessoa, um do outro ali dentro do casamento e tudo mais. É claro que se você ficar relativizando muito, qualquer coisinha que acontecer, fala, não, tá vendo, meu marido me traiu, eu já tenho o direito aqui de me separar e eu vou arrumar outra. Minha esposa me traiu porque ela abandonou não sei o que do casamento. Não é assim não, né? Por isso que igreja não se faz sozinho, não se decide coisas sozinhos, né? A gente tá sempre em conjunto com toda a igreja. A gente não faz as coisas assim, simplesmente a esmo, né? Tomando decisões aleatórias. David Ricker também é uma ótima referência. Esse eu não conheço. Não conheço.
É o Davi Rick. Ele é brasileiro, inclusive. Esse cara é de BH aí, eu acho, inclusive. Ele é do Pará, mas ele está em BH. Ah, tá. Ele é presidente do Êxodos, do Ministério de Sexualidade e Êxodos, né? Ah, tá. Junto com a Andréia. A Andréia é vice e ele é presidente. Inclusive, ele tem feito uns negócios bem legais aí com essa temática dessas polêmicas aí da Burger King e etc. Ele fez uma live que minha esposa participou muito bacana sobre como falar sobre GLBTQI+, com as crianças. Pô, que doido, hein, velho? Só não deixou gravado porque para não gerar problema com o movimento. Hoje em dia o pessoal pinça alguma coisinha que você falou no meio ali, tá vendo o que esse cara diz? Tá. Enfim. Gente, essa é uma questão assim, que gera mundos e mundos de discussão. Mas tenham paciência com isso. Estela também. Procure descansar em Deus, cara, quanto a isso. E pedir uma orientação nesse caso. Porque, tipo assim, se for uma coisa que você tá convencida de que, velho, não tem nada disso, eu vou me manter aqui na solteirice pra minha vida e tal. Cara, o único marido que nos cabe é o próprio Senhor Jesus, e ele sustenta tudo que, enfim, tudo que a gente deseja, tudo que a gente precisa está localizado nele. Porque tudo que a gente busca em qualquer lugar é uma referência ao buraco que tem na nossa alma que é dele mesmo, sabe? Mas se for o outro caso, onde você se convence... Ô, Natan, fique à vontade, mano, não se sinta constrangido para sair, não. A gente tá só respondendo perguntas aqui, então quem precisar sair, não se sinta constrangido. Mas já estamos terminando. Enfim, se for outro caso também, você entender e falar, não, cara, não foi esse caso e tudo mais, eu posso restabelecer e voltar à minha vida novamente, cara, não se sinta constrangido em Deus com isso também. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ativo hoje, ele continua fazendo coisas e ele continua falando. E o que ele fala, cara, vai ser o direcionamento mais suave e tranquilo que vai soar no seu coração. Vai ficar tranquilo com relação a isso. E também, se quiser conversar no privado lá, fique à vontade que a gente está à disposição, viu? Gente... Jaime, eu queria só que você colocasse depois aí o nome, você falou do credo apostólico e você falou de outros 2 credos. Ah, tá. O credo niceno e o atanasiano. Eu vou mandar lá no grupo. Mando lá para vocês. Pai, obrigado por esse momento, por essa aula. Que o Senhor venha assentar essas palavras no coração de cada um e nos dá tranquilidade com elas, Senhor. Em nome de Jesus. Que nesse assunto tão delicado, Deus, de um lado pelas pessoas que condenam, que ficam ali querendo buscar um motivo para poder condenar, seja a igreja, seja o homossexual e muitas outras questões de sexualidade. E por outro lado, Pai, pessoas que estão assim, tão dentro dessa discussão, tão tomadas por isso, ó Deus. E tem medo, Pai, de abraçar realmente a Tua palavra e ir com ela até o fim. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha tranquilizar o nosso coração e nos dar a tranquilidade de entender que nós estamos em Cristo e que nós não precisamos estar em nenhum outro e nenhuma outra. Que isso basta, Pai, que a graça do Senhor nos basta, assim como o Senhor disse ao apóstolo Paulo. Então eu te peço em nome de Jesus, continua nos guiando, dá uma boa noite, bons sonhos a cada um, verdadeiro descanso a cada um de nós e nos dá graça, Pai, para permanecer firmes e fiéis a Deus na Tua presença, louvando e exaltando o Teu santo nome, Pai. É para isso que nós vivemos e existimos. Abençoa cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos na paz. Fiquem com Deus. Semana que vem é surpresa, hein? Não se esqueçam. Paz de Deus, galera. Falou, Estela. Falou, Johnny. Falou, Deus. Valeu.